Oi pessoal, bem-vindos ao Impact Sessions. Eu sou Melissa Fernandes, sou Head de Marketing da Act Digital e eu estou muito feliz por ter vocês aqui. Vamos falar sobre tecnologia e para isso contamos com convidados incríveis que vão trazer para a gente cases de sucesso, bate-papo, muita interação, tudo que está rolando no mundo tech e muito mais. Antes de começarmos, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para não perder nenhum conteúdo. Preparados? Vamos começar! Olá, colegas, bem-vindos à nossa sessão do Impact Sessions hoje, uma sessão especial. Teremos aqui Jesus, o nosso líder de BU de Financial Services, né? Também temos aí uma história comum de longo prazo, né? Trabalhamos aí em algumas consultorias e felizmente nos encontramos aqui. Eu sou o Fábio, sou o Head de Cloud Computing e o assunto hoje aqui é Cloud, né? Vamos falar sobre Cloud Computing, assunto da moda nos últimos anos, né? Jesus, me conta um pouco, você já trabalha com Cloud Computing há bastante tempo. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar em Cloud Computing? Olha, eu diria que foi quando começou a história de Cloud Computing no mundo. Eu era líder da prática de data center e arquitetura, né? E de repente alguém falou, a gente precisa fazer esse negócio de cloud, tá todo mundo falando disso, só se fala disso. Aí a gente começou a entender o que já existia no exterior, o que o pessoal estava fazendo com isso. Era uma empresa internacional que tinha operações em vários países e centros de pesquisa, né? E como eu era já o líder de data center e arquitetura, nada mais natural que eu pegasse também a parte de cloud. E aí a gente começou a conversar com os colegas lá fora que já falavam sem saber do que se tratava há mais tempo que a gente. A gente começou a entender, começou a falar com os provedores, com os principais fornecedores que estavam surgindo na época. Não havia nenhum grande player ainda no mercado, era uma ideia que estava nascendo. E aí começou toda essa história. E cada vez maior, cada vez com participantes de maior importância que se tornaram globais. No Brasil veio um pouco mais tarde, e isso foi bom para a gente, porque a gente teve tempo de aprender com o pessoal lá fora. Amadureceu, né? Eu escutei a primeira vez sobre Cloud Computing quando a Apple lançou o iCloud, acho que foi um dos últimos lançamentos do Steve Jobs, que era para ter armazenamento dos seus contatos em nuvem. Então, assim, iCloud, e aí eu trabalhava numa empresa do segmento financeiro. Por volta de 2015, começaram alguns investimentos em cloud. A gente tinha um diretor de infraestrutura, minha carreira quase inteira trabalhando com infraestrutura, e ele decidiu começar a implantar uma cloud privada. E naquela época era muito comum as empresas importarem servidores da China, que eram servidores super baratos, com os discos ali dentro. Inclusive eles pareciam uma geladeira, eles tinham um design totalmente diferente, só que não tinha a performance que a gente precisava para, por exemplo, rodar bancos de dados, etc. Então a gente fazia muita virtualização ali dentro, mas não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, né? E uma coisa que eu percebo nos últimos anos é que houve uma adoção maciça, né, de Cloud Computing. Isso já vinha acontecendo muito forte antes da pandemia, e a pandemia fez isso explodir porque todas as empresas começaram a sentir a pressão ali de se digitalizar. E como que foi para você, Jesus, durante esse período que a gente passou, né, ali entre 2018, 2019, né, a Cloud Computing, principalmente aqui no Brasil, se popularizando, e aí de repente vem a pandemia que faz com que todo mundo tenha que se digitalizar. Como que você viu e acompanhou esse momento? Olha, é uma ótima pergunta. Ela tem dois momentos, né? Quando você fala da popularização de Cloud Computing, teve essa fase inicial que você lembrou muito bem, onde todo mundo tinha que falar que tinha, né? O tinha que tinha, não, né? É o duplo tinha, é o duplo tinha que falar que tinha. Sim. Porque o que acontecia? Na verdade, todo mundo tinha virtualização. Exato. Então era basicamente VMware no mercado inteiro. Então todo mundo rebatizou sua farm de VMware de cloud privada. Cloud privada, exatamente.
pô, já tenho. Era exatamente todo mundo. Eu já tenho, eu sou pioneiro aqui de cloud. E essa foi uma das maiores dificuldades quando a gente começou a falar de cloud de verdade no mercado, essa transição que você perguntou. Porque todo mundo já tinha, todo mundo já fazia. Só que o conceito não é bem esse, né? Exato. E quando a gente olha de longe, vê funcionalmente, legal, eu tenho aqui servidores virtuais que eu aloco, desaloco, tal. Tudo bem, só que você está com um capacity que não está limitado àquele número de servidores físicos que você tem. É outro papo. É isso mesmo. É outra coisa, né? É outra coisa. E a potência de processamento também você podia escolher e não estava limitada de novo aos servidores físicos que você tinha. E sim ao que estava disponível no catálogo dos grandes provedores, que foi brutalmente incrementado, né? De forma muito rápida. Então, quando a gente venceu isso, né? Venceu esse período do eu também tenho, já tenho, estou bem, não é bem assim, né? Eu preciso mudar alguma coisa. E passou a operar com o cloud de fato, uma correria danada, porque você acaba descobrindo que não é só tecnologia, né? Você tem que treinar as pessoas, tem uma mudança conceitual grande. É uma outra realidade. E processos. Todos os processos que você tinha, na verdade, não eram adequados para mexer com o cloud. Então, a cloud em si, ela trouxe uma facilidade tremenda da gente criar ambientes sob demanda e com o tamanho que a gente quisesse, entre aspas, né, dentro das suas limitações. Mas, por outro lado, ela gerou um problema de gestão absurdo. O que deu muito dinheiro para muitas consultorias. Com certeza. Eu acompanhei algumas dessas. O que eu acho interessante da cloud é que, assim, ela tem uma conexão muito forte com todo o movimento que a gente viu aí nos últimos anos de transformação digital, né? Toda vez que a gente fala de transformação digital, de inovação disruptiva, a gente sempre pensa nas mesmas empresas, né? A gente sempre pensa em Netflix, a gente pensa em Uber, a gente pensa em Airbnb, essas grandes empresas que causaram essas disrupções nos últimos anos. E falando principalmente aqui do mercado nacional, que a gente tem o Nubank, né, que é um caso de sucesso. O Nubank já tem 10 anos. E a gente hoje pode afirmar que se não existisse cloud computing, o Nubank não existiria, né? Porque uma grande barreira de entrada para os bancos sempre foi a infraestrutura de tecnologia, né? A gente viu aí nos últimos anos, a gente acompanhou de perto grandes bancos construindo grandes data centers, né? Você participou de um projeto, eu acompanhei outro também. É um investimento que é uma barreira enorme de entrada, né? E aí a cloud computing vem e habilita esses novos players em diversos segmentos. E uma coisa que eu acho interessante também, eu queria ouvir um pouco de você, é que os players que nós temos hoje que são consolidados, principalmente de cloud pública, eles começaram ali atendendo suas próprias demandas, né? Então, o Google, né, com o buscador, ele já tinha uma infraestrutura gigantesca à disposição em diversos data centers no mundo. Ele simplesmente resolve alugar uma parte dessa infraestrutura. E a Amazon, parecido, porque essa infraestrutura para essa tecnologia que eles tinham que prover para o marketplace. Como que você vê toda essa questão dessa transformação digital, do quanto a cloud é um habilitador para toda essa mudança que a gente vive hoje? O que você falou dos bancos é uma verdade chocante, né? Porque os grandes bancos, eles migraram fortemente para a cloud, principalmente em cima das novas funcionalidades e daquilo que eles precisaram escalar rapidamente, mas eles continuam ainda muito ligados aos cores que existem. E tem um esforço brutal em todos os grandes bancos, não só no Brasil, no mundo inteiro, de migrar esse core tipicamente mainframe, porque eles eram muito grandes, não existia, não é porque... Por que mainframe? Porque era a melhor solução para aquele tipo de necessidade naquele momento. E ele atendia a necessidade ali sob demanda, né? Atendia sob demanda. O mainframe tem uma característica muito parecida com a da cloud. Até porque os grandes provedores de mainframe costumavam popular as máquinas com uma quantidade enorme de poder de processamento e habilitava de acordo com a necessidade. Isso lembra alguma coisa de cloud? Talvez um pouco de cloud computing. Mas o investimento é muito grande, né? O investimento realmente é um investimento importante, um investimento grande. E o que a gente viu nos bancos? A gente viu realmente, principalmente quando eu falo de Brasil, né, um show de uso de tecnologias híbridas. Né? Um show. Sim. Realmente, quando a gente fala de setor bancário no Brasil, é algo que é case mundial.
Por quê? Eles continuam com uma forte dependência, sua grande maioria, logicamente, a gente não pode generalizar, mas com uma forte dependência de mainframes, mas essa dependência vem sendo proporcionalmente reduzida ano a ano. Né? Lógico que todos eles têm uma meta, um futuro a ser definido, de eliminar essa dependência. Mas eles conseguem fazer conviver tudo que é novo e que pode ser escalado, por exemplo, atendimento a Pix, atendimento a Internet Bank, atendimento a mobile. Você pensa que o teu celular, ele se comunica com quem, né? Exatamente. É uma estrutura enorme por trás. Por trás disso está falando com mainframe, né? E no final do dia com mainframe, porque a contabilidade está lá, a conta corrente está lá, né? Todo o teu controle de saldo, lançamento de aplicações está lá. Mas tudo que é novo e funcionalidade, simuladores e agregadores, tudo mais, acaba sendo feito já em novas plataformas, e principalmente quando você faz o atendimento direto a essas requisições de celular ou mesmo de internet banking, isso está sendo segurado já no ambiente não mainframe, tipicamente, no ambiente de cloud, e falando com o mainframe onde é necessário. Né? Então tem aí um ponto muito interessante de como conviver uma tecnologia legada, que não quer dizer ruim ou ultrapassada, é uma tecnologia legada. Né? Uma tecnologia legada com uma nova tecnologia totalmente escalável, muito mais simples de você criar ou reduzir o ambiente, ou aumentar o ambiente no momento que você precisar. Ao passo que os novos players nesse segmento, eles não estavam presos a isso. Exatamente. Eles criaram, digital, eles ou compraram, cloud native. Exato, ou eles compraram soluções já cloud native, ou criaram suas soluções cloud native. Então, para eles, não existe esse negócio. Eu tenho um mainframe aqui, um legado. Eu não tenho legado, eu tenho, né, uma nova solução. E eles também tiveram suas dificuldades, né, com isso de entender como gerir esse ambiente, né? Eu acho que eles sofreram com maior intensidade isso. E fizeram um trabalho genial, né? Fizeram um trabalho genial porque eles estão crescendo bastante, né? Já tem uma parcela significativa de mercado e totalmente em cima de um modelo que é um modelo que vai se sustentar e que vai crescer cada vez mais aqui para frente. Né? Então é legal, fechando aqui a tua questão, a gente vê como dois tipos de abordagem absolutamente antagônicas, né, distintas. Exatamente. Elas convivem e entregam resultados. Né? Eu acho que essa estratégia que as empresas adotam de modernizando aos poucos suas aplicações para um ambiente de cloud é o mais sensato, né? Acho que qualquer movimento brusco nesse sentido não é o movimento mais inteligente, né? Você tem ali o seu legado que funciona muito bem, que atende os seus clientes, a sua estrutura. Você pode fazer isso de uma maneira desacoplando, né, como a gente costuma falar, usar no dia a dia, mas vai desacoplando essa aplicação, vai levando esses componentes para a nuvem e aí, pouco a pouco, vai modernizando esse ambiente. E tem um ponto interessante sobre essa questão. Eu acho que os bancos são um bom exemplo para a gente falar sobre a adoção de cloud, porque eles são muito grandes, né, eles costumam adotar muito essa questão de tecnologia. E durante muito tempo houve uma restrição do Banco Central com relação à adoção de cloud pública, né? E eu percebo que a partir ali de 2018, 2019, essa barreira caiu, o Banco Central tirou essa restrição com relação a armazenamento dos dados dos clientes em provedores de cloud pública, e aí os bancos começam esse trabalho de transição. E aí eu pesquisei recentemente um relatório da Flexera, né, sobre o estado, né, de cloud, de utilização de cloud no mundo, onde 76%, salvo engano, das grandes empresas hoje tem um cenário de cloud híbrida. Né? E para você, Jesus, essa questão da estratégia de cloud, por exemplo, uma estratégia de 100% para uma cloud pública, de adotar a cloud híbrida. Como que você, na sua experiência, como que você vê essa decisão que as empresas têm que fazer com relação à adoção de cloud híbrida, de cloud pública? Eu me atrevo a dizer, aí já é uma opinião pessoal, em cima da minha experiência, a gente não pode generalizar isso. Mas toda instalação que ainda depende fortemente de mainframe, ela vai precisar da cloud híbrida. Porque ela tem que priorizar o processamento que necessita de baixa latência.
Com certeza. Então, se ela vai totalmente para a cloud pública, ela tem um problema físico que é intransponível, que se chama latência. Exatamente. Né? Que é o tempo que o sinal vai demorar para se propagar e responder. Isso aí vai causar um atraso no processamento de cada transação. Quando eu falo em uma transação ou outra esporadicamente, não é nada. Quando eu começo a falar de milhões e milhões de transações, é outra conversa. Né? A gente tem instalação que, por exemplo, em Dia das Mães, em alguns bancos, eles chegam a bater quase que 1 bilhão de transações atômicas, né? Não a transação inteira, em pedaços, né, que são processados, 1 bilhão de transações. Quer dizer, poxa, assim, se você colocar uma latência de alguns milissegundos nisso, você tem um problema de tamanho gigante. Né? Então, enquanto houver uma dependência de um core centralizado, e esse core está dentro de uma instalação do cliente, eu acho difícil você desacoplar totalmente e colocar isso na cloud, por uma questão de latência. Não é impossível, nunca, nada é impossível, mas é uma dificuldade técnica que é difícil de superar. Então, nesses casos, eu acho mais complicado. No caso onde você não está preso a um core que te obriga a ir lá constantemente, eu não vejo realmente no futuro próximo nenhum motivo plausível para você manter a instalação local. Até porque o custo de cloud pública ele vai sempre baratear, né? Ele vai barateando no custo unitário, né? Você vai gastando cada vez mais porque você usa mais, mas o custo unitário vai barateando, né? Então, acho que esse é um movimento que ele vai acontecer naturalmente, né? Você citou o ponto de como que, voltando ao exemplo dos bancos, como que eles transformam, né? Que a transformação é gradativa, e é isso mesmo, né? Você não consegue fazer um Big Bang em um banco de um tamanho razoável, não porque tecnicamente seja impossível, não é. O problema é que, na prática, você não consegue lidar com isso, nem para fazer homologação dessa solução de uma forma integrada inteira. É muito grande, é muita coisa, é um volume muito grande para você virar a chave de uma vez só. São muitas interdependências. Né? Fora o investimento, né, que é brutal. Né? Então, o que a gente vê realmente são migrações de pedaços, e tem toda a dificuldade que você citou do desacoplamento, né? Porque como é que eu desacoplo um pedaço de negócio que fazia parte do módulo que era tudo uma coisa só, né? Tem soluções técnicas para isso, né? Mas é difícil, né? Não é um negócio... Isso leva tempo, né? Se fosse simples, todos já tinham feito, né? E não é, leva tempo. Leva tempo e você precisa priorizar esse tipo de movimentação, de atualização da aplicação em detrimento de desenvolvimento de novos produtos, né? E aí você entra num conflito entre os objetivos das empresas, né? Então eu invisto em modernizar a minha aplicação ou eu invisto no lançamento de um novo produto. E a gente que já trabalhou bastante no mercado, a gente sabe que geralmente o negócio vai ter um privilégio. E sobre essa questão de cloud híbrida, de decisão de levar os workloads ali para a cloud pública, tem um ponto também que é interessante, que é o que muitas empresas nos últimos anos foram com uma estratégia muito agressiva de cloud pública e aí levaram seus workloads para dentro desses grandes vendors e começaram a ter um custo elevadíssimo, né, com cloud pública, e muitos começaram a fazer um movimento, né, de volta para o ambiente privado. Né? E aí o que eu entendo, né, e qual a minha opinião a respeito disso é que essas migrações elas têm que ser bem planejadas. Né? Se você tem uma aplicação que você sabe que ela é muito acoplada, ela já demanda um enorme processamento ali no seu ambiente on-prem, se ela não for minimamente modernizada para ir para a nuvem, ela provavelmente vai trazer um custo absurdo quando ela for para a cloud pública. Né? Que a gente teve durante muito tempo essa questão, essa coisa de que a cloud pública seria sempre mais barata do que a cloud privada, mas tem que ser algo planejado, né? Porque você tem que pensar na depreciação do equipamento que você já investiu. Imagina toda uma infraestrutura que você tem ali de data center, quero considerar a depreciação desse cara e aos poucos eu vou levando isso para a nuvem pública, deixo de fazer investimentos aqui no meu ambiente de cloud privado e aí vou levando para a nuvem. Né? E sua experiência, Jesus, nesses últimos anos com projetos de cloud e trabalhando ali com infraestrutura, o que você viu ali com relação a esses picos que a gente tem ou essas surpresas que a gente tem que não são muito agradáveis com relação aos custos de ir para a nuvem? Eu sei que muita gente vai ouvir isso aqui agora, acho que
vai rolar uma lágrima aqui, né? Lembrando do que aconteceu, né? Mas eu já vi muitas idas e retornos, né, para a cloud. O que acontece? Você tocou num ponto fundamental. Existe uma falta de uma boa política de FinOps, né, de entender realmente toda a parte financeira associada ao custo atual da operação e ao custo dessa mesma operação ou ela transformada em cloud. Quando isso não é levado em consideração da forma correta, você tem esses sustos que você comentou. Então, por exemplo, de repente você tem, pegando uma grande instalação, centenas e centenas de desenvolvedores, talvez milhares de desenvolvedores, que você fala, vou tirar esse pessoal da minha cloud privada, usar esse poder computacional para outra coisa e vou mandar todo esse pessoal para a cloud pública. Vai ser muito mais barato. Não necessariamente. Não necessariamente. Esse pessoal aloca um monte de equipamentos, um monte de máquinas virtuais lá, além das suas próprias máquinas de trabalho, cria N ambientes de teste, porque está fácil. Eu tenho aqui a console, eu peço o ambiente de teste e está criado. É tudo automatizado, é tudo software. Eu crio outro ambiente de teste. De repente, você tem 2, 3 vezes o custo que você tinha antes. Situação super comum. Aí depois de 2, 3 meses, alguém se dá conta disso. E olha e fala, meu Deus, eu estou gastando 3 vezes mais do que eu gastava antes, volta todo mundo. Né? Então, isso aconteceu várias vezes. E não é culpa da cloud. Não. Né? É culpa do como você está usando a cloud e como você está fazendo a precificação do ambiente que você tem e do ambiente que você gostaria de ter. Aí acontecem alguns problemas que você também tocou, que são interessantíssimos. Se eu tenho uma cloud privada, eu tenho equipamentos, esses equipamentos, dependendo do tipo de equipamento e da política contábil da empresa, eles vão ter depreciados em 3, 4, 5 até 6 anos. Né? Isso mesmo. Tipicamente, né? Tem algumas regras para isso que não é o caso do discutir. É diferente. Então o que acontece? Se você já tem esses equipamentos lá, você já pagou, eles estão sendo depreciados. O fato de você tirar o processamento dali e jogar numa cloud, na boa, você está duplicando o custo. Exatamente. Né? E tributação, né? Porque você não tem como devolver aquele equipamento. Mas suponha que o equipamento foi depreciado. Muitas empresas usam o equipamento depreciado além do certo tempo, enquanto for viável. Por quê? Porque ele está bom ainda. Exatamente. Ele atende, a não ser que seja inviável. Mas vamos esquecer esse detalhe. Eu depreciei meu equipamento, eu vou vendê-lo como sucata. Vou fazer uma doação, vou fazer qualquer coisa com o equipamento. Então agora eu só vou ter cloud pública. Tá bom. E todo aquele ambiente que você tinha para instalar aquele equipamento que você não usa mais. Data center, sala técnica, todo o ambiente físico, ar-condicionado, gerador, rede. Né? Todo que vem com a conta de ter um equipamento lá, porque você tem que refrigerar equipamento, você tem que ter energia elétrica, você tem que fazer a gestão daquele equipamento, você tem um espaço que custa. Então não adianta nada você simplesmente manter um grande data center que poderia armazenar tudo isso e fazer isso rodar, e você esvaziar isso. Você vai ter um grande espaço livre e caro. Exatamente. Então, esse custo existe. Então, na hora que eu vou para a cloud e deixo esse rastro atrás, eu não estou sendo eficiente. É algo que precisa ser muito bem calculado. Talvez seja negócio, talvez, mas eu preciso saber muito bem quais são meus custos para poder tomar essa decisão e fazer o cálculo correto. Uma estratégia que as empresas adotam é de levar, por exemplo, os ambientes não produtivos para a nuvem, e aí eles podem subir isso em instâncias que não são tão potentes ou que são mais baratas, né? E libera tudo que tem dentro do seu data center, o que tem de melhor para realmente funcionar, para dar vazão à produção, né? E aí você vai realmente aproveitando todo o seu maquinário para depreciá-lo, e aí você faz uma transição segura. E o que você comentou de FinOps é muito interessante, né? Porque realmente a gente trabalhou anos comprando equipamento, instalando dentro do nosso data center, então a gente sempre teve a cultura de que o equipamento está instalado ali, ele vai ficar ligado, isso não vai trazer nenhum custo, isso já é um custo que faz parte do nosso dia a dia, e quando a gente vai para a nuvem pública isso muda totalmente, e por mais que seja a coisa mais óbvia, né, é muito óbvio que a gente não pode deixar isso ligado, ou que talvez nem todos devam ter os acessos para criar componentes dentro da nuvem pública, mas praticamente todas as empresas que eu passei aí nos últimos anos trabalhando com cloud, sempre encontrei
uma série de componentes que estavam em nuvem pública estavam sem ser usados, gerando um custo desnecessário e, inclusive, para desinstalar esses equipamentos tinha uma burocracia muito grande, né? Então, quando houve ali todo o movimento de agilidade, de DevOps, onde há um grande esforço para dar liberdade para todo mundo, né? O DevOps tem muito isso de que os desenvolvedores deveriam ter acesso aos ambientes de produção, realmente uma questão de confiança, só que você precisa ter uma cultura muito forte para que todos façam isso com responsabilidade, né? Porque senão os custos vão lá para cima, né? E aí, voltando ao assunto ali de migração, né, para a nuvem, dos projetos que você acompanhou, quais estratégias que você viu as empresas seguindo, né? Eu sei que a gente pode, por exemplo, migrar, posso levar o meu ambiente de homologação para a nuvem pública e deixar só, por exemplo, na minha cloud privada, ambiente produtivo, ou eu posso, por exemplo, eu tenho Dia das Mães, eu jogo esse acesso excedente para a nuvem pública e seguro o meu core aqui com a minha cloud privada. O que você viu de estratégias assim, nesses anos que você tem trabalhado aí com cloud e com infraestrutura, Jesus? Eu vi vários tipos de cenários que dependem muito do tamanho da empresa e do tipo de processamento. Quando é um tipo de processamento que já nasce de uma forma escalável, eu vejo o pessoal realmente colocar muito maior peso na cloud pública e fazer todo o redimensionamento da cloud de uma forma mais ou menos automática, depende de cada estágio de maturidade, né, que o cliente esteja. Então isso ocorre sem grandes traumas, né? Quando depende muito de informação centralizada, a gente cai naquele problema de legado. Sim. Eu vejo o pessoal concentrar em cloud privada as coisas com maior acoplamento, tudo que for um processo, uma transação com maior acoplamento, e deixa o resto como na nuvem pública como se fosse uma área de overflow. Ou seja, eu preciso emergencialmente de mais capacidade, eu jogo para lá. Isso leva esse pessoal que tem essa situação a colocar os ambientes de desenvolvimento e homologação na cloud para liberar, na cloud pública, para liberar a cloud privada, para ter um processamento, vamos chamar de mais nobre, que precisa de menor latência. O que só é verdade se as máquinas forem novas, né? Exato. Se tiver tudo velho, tem uma armadilha, tem uma armadilha aí, né? Se você deixa de investir, por isso que esse pessoal fica na armadilha da migração, porque ele é obrigado a continuar investindo para poder continuar a ter a performance adequada. Senão, todo o SLA que está contratado com as áreas de negócio, ele não é cumprido. Então, esse planejamento de como eu uso os ambientes e como eu migro os ambientes, ele é importantíssimo. E ele tem que ser feito no curto, médio e longo prazo. E tem que ser acompanhado. Então, vai aí toda a disciplina de FinOps que a gente comentou para entender cada custo e ver como esse custo funciona. Não adianta ver esse custo D mais 30, porque o estrago já too late, né? Já foi. Né? Você já gastou. A gente viu muito isso. Era muito comum ter uma visão mais batch, né, da coisa. Isso. Eu vou esperar o fechamento mensal da fatura para ver como é que foi meu consumo. Se você tem algum desvio muito grande ali, pronto, você já se comprometeu com uma conta muito além do que você planejava, que é o que você citou, desenvolvedores que criaram diversos ambientes e deixaram o ambiente lá. Por quê? Porque sim. Porque eu deixei lá. Porque quando era cloud privada, alguém estava gerenciando aquilo e falou, cara, tem um monte de coisa aqui alocada, eu vou tirar isso aqui do ar, porque não... Né? Depois, se alguém reclamar, eu ponho de volta. Quando eu estou na cloud pública, se você não criar uma política para isso, vai continuar lá. E continua tarifando. O taxímetro está correndo. É aí que a gente volta àquela questão de processos. Né? Então, se você não tem no teu planejamento de como você migra, ou mesmo como você utiliza isso, todo o processo de requisição de ambientes, criação, manutenção, desativação, se isso não for muito bem controlado, desenhado e controlado, esquece, você vai ter um problema sério para gerir custos, talvez até performance em cima disso. Então, a gente volta para aquela condição inicial de os processos estão bem definidos, eu sei o que eu quero fazer, o que eu espero com o uso da cloud. Eu quero só reduzir custo, eu quero ter aumento de capacidade, que capacidade que eu estou esperando, eu tenho problemas ou issues de performance, sim ou não? Como é que eu posso agir para corrigir isso? Isso às vezes tem impacto da arquitetura.
Eu tenho condições que às vezes eu preciso realmente ir para a cloud, mas eu vou ter que tomar algumas decisões de arquitetura que podem não ser as mais bonitas a princípio, mas elas vão me dar a performance que eu preciso lá. Talvez replicando algum tipo de dado, alguma coisa assim, coisa que a gente vê o tempo todo, né? Sim. Às vezes a minha única opção é eu replico esse dado lá, me livro do problema de latência, mas eu tenho que pagar 2 armazenamentos. Paciência, é o custo para eu poder fazer esse negócio funcionar. Um tema que eu acho que é também super interessante, nessa mesma linha, né, desse plano de ir para a nuvem, de governança, etc., a gente tem ouvido muito nos últimos anos as empresas falando de estratégias de multi-cloud, né? Então, sempre existe uma preocupação de evitar ao máximo ali um lock-in com os principais provedores de cloud. Então, busca-se sempre uma abordagem mais agnóstica possível para não ficar preso em um único provedor. Só que o meu ponto de vista é que fazer essa gestão de multi-cloud, de ter o workload rodando em todos os lados, não é trivial, né? Isso não é simples de ser feito. O que você acha desse assunto? O que você acha desse tema de implantações de multi-cloud? Do que você viu, Jesus? Você conhece bastante esse assunto de infraestrutura. Você sabe o quanto é complicado a gente ficar movimentando o processamento de um lado para o outro. Como que você vê esse assunto de uma empresa que adota uma estratégia de multi-cloud que espera movimentar esses workloads de um lado para o outro? Você acha que isso é uma estratégia que pode dar certo? Qual que é o seu ponto de vista? Você acabou de tocar no maior tabu de cloud. Esse é o tabu definitivo, né? Quando a gente fala de cloud. Multi-cloud é bonito hoje, né? Você dizer, eu tenho multi-cloud. Preciso dizer, né? Eu tenho que declarar aos meus acionistas que eu sou multi-cloud. Né? É um negócio sério. Mas o que acontece na prática? Na prática é o seguinte: se você vai trabalhar com mais de uma cloud, você tem que tomar uma decisão de arquitetura. Essa decisão ela é séria, ela tem implicações. A decisão é: qual é a forma que eu vou provisionar meus ambientes em cada uma das clouds? Elas não são idênticas. Elas não são idênticas. Os mecanismos de controle, de aumento e redução de capacidade, os mecanismos de tarifação, eles são parecidos, todos têm basicamente a mesma funcionalidade, mas eles não são idênticos. Portanto, de cara, os processos precisam prever as nuances entre cada cloud provider. Porque elas são diferentes, elas não são idênticas. Aí você fala, não, mas eu posso contratar um serviço terceiro que deixa isso transparente para mim. Pode, é um custo a mais na sua tabela de software e licenças e treinamento. E não é só um custo financeiro, né? Isso vai ter um custo de processamento também, né? Sim. É mais uma camada que está ali por cima para tomar conta do seu ambiente, né? Que normalmente não é considerada nos custos quando você está falando que legal que eu sou multi-cloud. Outra coisa, se eu não for multi-cloud eu não tenho segurança. Depende de que tipo de risco a gente está falando. Pode ser que um provedor caia totalmente? Pode. Não é comum, mas já aconteceu alguns apagões razoáveis, mas convenhamos que é uma exceção da exceção, né? Sim. Mas se eu tiver mais de um provedor e eu resolvo que eu vou dividir meu processamento em mais de um provedor porque eu tenho medo que um caia, então você está me dizendo que os seus dados precisam estar em tempo real replicados em mais de um provedor. Exatamente. Porque senão isso é uma ilusão. A quem você quer enganar? Né? Não adianta eu falar que eu coloquei o processamento em Cloud 1, Cloud 2 e Cloud 3, se os dados residem só na Cloud 1, e se houver uma queda na Cloud 1, de fato, dessa que eu estou dizendo que eu vou me proteger, eu não tenho como acessar os dados das outras clouds. Ou mesmo que esteja no seu ambiente on-prem ou na sua cloud privada. Se cair a sua cloud privada, você perdeu tudo, né? Então, o que acontece é o seguinte: se eu tenho multi-cloud e eu dependo de dados, existem processamentos e processamentos, né? Se o meu processamento depende fortemente de um conjunto significativo de dados que precisa estar integrado, eu preciso ter esses mesmos dados disponíveis em todas as clouds. Então, por isso que eu volto à primeira pergunta: o que eu espero da cloud? Né? Se eu quero redução de custo, ou se eu quero uma disponibilidade garantida super duper, né? Eu quero uma disponibilidade perfeita. Por isso que você, em processamento on-premise, você tem pelo menos 2 data centers. Exato. Às vezes mais do que 2. Pelo menos 2 em localidades distintas. E eles estão sempre replicados. Né? A mesma premissa, o mesmo conceito vale para a cloud.
Se você quer realmente garantir que você não dependa de cloud A e nem dependa somente de cloud B, essas duas clouds provavelmente vão ter que replicar os dados massivamente. Aí vem a decisão. Isso é viável? Do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro? Não sei, precisa ser analisado. Então, quando eu falo da multi-cloud, tem aí uma sensação de que é quase que um hype, né? Você dizer que eu tenho multi-cloud, eu consigo processar, mas na prática, muito pouca gente pôs no papel porque era bom isso. Veja, eu não estou aqui defendendo que deva ser monocloud ou multi-cloud, não é esse meu ponto. Meu ponto é, você sabe por que você está fazendo isso? Se você sabe, tem um motivo e tem uma meta que você quer atingir com isso, tudo bem, nenhum problema. Se você não sabe, provavelmente você está perdendo tempo e dinheiro. Exato. Até porque quando você adota uma estratégia de trabalhar com um provedor específico, né, aqui fazendo um contraponto sobre essa estratégia de multi-cloud, né, você consegue negociar melhores contratos com esse provedor, né, e você consegue utilizar mais as soluções gerenciadas, que eu acho que aí tem uma grande vantagem. Né? Quando você está trabalhando para evitar lock-in o tempo inteiro, significa que você sempre está colocando uma camada de abstração em cima de um produto que aquele vendedor tem. Né? E quando um cloud provider desenvolve um produto dele que é gerenciado, ele foi projetado para trabalhar em cima daquele hardware, ele tem uma série de melhorias que vão te ajudar a ter um ganho maior. Né? Então, quando eu penso em estratégia de multi-cloud, eu acho que muitas vezes faz mais sentido você escolher determinadas aplicações diferentes, que são funções diferentes. Então, por exemplo, você pode colocar o seu SAP numa determinada nuvem, porque você faz isso lá com o SAP Rise. Você tem, por exemplo, a sua solução de dados, né? Toda a sua stack de dados você pode estar rodando isso em GCP, você tem toda a sua parte de escritório rodando em Azure e você tem workloads ali mais tradicionais rodando em AWS, né? Mas eu acho que isso faz muito mais sentido do que você criar uma série de camadas de abstração. Então, o tempo inteiro eu vou trabalhar, todo o meu ambiente vai ser em cima de Red Hat OpenShift. Solução é maravilhosa, não estou aqui para questionar, Sim. Mas eu acho que a gente acaba colocando uma camada extra que talvez poderia ser simplificada. Né? E aí isso vai trazer um custo de processamento que de alguma forma vai ser sentida, né? É uma camada de abstração interclouds, para que você não fique teoricamente dependente de uma cloud só, mas você paga processamento e paga licenças para conseguir fazer isso. Tem um ponto também das integrações, né? Quando a gente fala principalmente de serviços financeiros, que a gente tem uma série de aplicações ali que são aplicações de autenticação, autorização e etc. Isso também demanda uma latência super baixa e aí você tem que subir esses componentes, cópias desses componentes em cada uma das clouds e é muito complexo manter isso tudo atualizado. Né? Então, tem que ter essa estratégia de multi-cloud, ela tem que levar isso tudo em consideração se você não está complicando demais as coisas. Né? Eu achei legal você comentar dessa camada de abstração, que às vezes ela está em lugares que a gente não imagina, né? Porque, por exemplo, se você quer fazer um desenvolvimento multi-cloud, é a mesma coisa que desenvolver para mobile, onde você tem dois mundos, tem o mundo Android e tem o mundo iOS. Né? Você usa o mesmo desenvolvedor? Existem até soluções que permitem fazer Mas bem bolado. Custo, né? Tem um custo. Mas tipicamente o que você faz? Tem duas equipes. Sempre. Você tem uma equipe iOS e uma equipe Android, com as mesmas funcionalidades. Mas o back-end é igual. Tá bom, mas o front-end não é. Né? É diferente. A cloud acontece a mesma coisa com o back-end. Né? Então, o que acontece? Você falou de soluções gerenciadas e específicas de cada cloud. Cada cloud vai te oferecer uma série de facilidades que não estão naquela categoria que a gente carinhosamente chama de vanilla. É isso aí. Que funciona para todo mundo. Né? Exato. Que são as VMs da vida. O vanilla é vanilla. Né? Aquilo que funciona em qualquer cloud, uma maravilha, me permite migrar de uma cloud para outra, dadas as restrições de dados e acesso, tudo mais, mas em compensação, eu te garanto que não tira o melhor de nenhuma cloud. Exatamente. Porque você faz aquele menor denominador comum, né, e aquilo. Agora, se você quer ser super eficiente no uso de uma determinada cloud, você deixa de ser vanilla. Você começa a abraçar recursos que
aquela cloud te oferece. Por quê? Porque já é um serviço gerenciado, você não precisa se preocupar com aquilo, porque é muito mais rápido fazer aquilo daquela forma naquela cloud. E se você quiser fazer isso por causa de performance em todas as clouds, eu voltei para o dilema do iOS e Android. Eu voltei para cloud A, cloud B, cloud C. Exatamente. Ou você cria uma camada de abstração para fugir disso tudo. Mas espera aí, a camada de abstração ela cria um problema de consumo e certamente então de performance. Que eu não sei se eu estou ganhando isso com o outro lado da camada ou não. Eu vejo que quando a gente vai para esse modelo muito focado em abstração, não fica muito diferente de um data center. É como se eu estivesse fazendo um colocation, né? Então, por exemplo, soluções gerenciadas para fazer essa abstração, geralmente elas têm limitação, né? Então, por exemplo, o Red Hat OpenShift, salvo engano, ele tem uma limitação de conexões quando você vai trabalhar com uma versão gerenciada. E aí, para você subir uma versão que ela vai ter mais throughput, você vai ter que instalar isso num servidor. Isso não muda nada do que a gente costuma fazer dentro dos nossos data centers, né? Então, é um tema bastante delicado. Acho que tem que ser pensado aí com bastante critério, né? E não tem resposta certa, né? Não tem. Não tem. De novo, você precisa saber o que você quer atingir, quais são suas metas, para poder precificar isso direito. Então, tem a componente preço e tem a componente funcionalidade. O que eu estou buscando, né? Eu estou buscando o quê? Estou buscando segurança, estou buscando performance, estou buscando custo. Não dá para ter tudo. Nunca, né? Então, você precisa ver qual é a prioridade, qual é a minha missão, o que eu estou buscando. De novo, para não ficar uma impressão que a gente é contra multi-cloud. Eu não tenho nada contra multi-cloud. O que eu tenho problemas vou para multi-cloud porque todo mundo está indo. Exato. Não. Por modismo. Não faça isso, né? Vá para multi-cloud de forma consciente. Não é errado ir para multi-cloud, não é ruim ir para multi-cloud. Mas se você souber o que você quer tirar de proveito disso, né? Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo? Ótimo. Eu estou indo porque todo mundo diz que é legal? Não, é o caminho errado. Eu acho que uma boa estratégia de decidir o que você vai levar para cada cloud pode ser o quanto uma aplicação ela é autossuficiente. Se ela tem muita dependência de outras aplicações, se ela tem muita amarração com autenticação, autorização e etc., que vai ser também utilizado por outras aplicações que ficarão em outras nuvens, eu acho que não é uma boa candidata. Agora, se é algo que é autossuficiente, eu posso levar para nuvens diferentes que vai ser mais tranquilo e eu posso também usar as facilidades que eu tenho em cada nuvem. Eu acho que, e principalmente quando você tem grandes contratos com esses provedores de cloud, você consegue também solicitar customizações dos produtos. Sim, né? Sim. Então, isso é bastante comum. Vejo aí muitos clientes que eles conseguem realmente empurrar os cloud providers a trazer soluções que fazem parte da stack deles para desenvolver como um serviço gerenciado. Você citou isso lá atrás, da indústria financeira que a partir de determinado momento conseguiu se movimentar bastante para a cloud, porque havia restrições e depois essas restrições foram contornadas. E isso foi muito bacana, porque de um lado o governo deixou mais clara qual era a legislação explicitando as eventuais restrições existentes, ou seja, eu tinha lei para me dizer isso. Do outro lado, os cloud providers se adaptaram a isso, fornecendo mais uma região dentro da geografia onde era necessário ter a geografia, fornecendo camadas de criptografia nativas que eram aceitas como seguras, portanto, poderia armazenar os dados de determinada maneira que antes eu não poderia armazenar fora de casa. Então, foi uma série de soluções de tecnologia que foram atendendo requisitos de regulamentação. Né? Então, isso é muito legal e é uma evolução constante de todos os grandes provedores de cloud de se adaptar a essas restrições, de se adaptar ao que a legislação te impõe para poder seguir as regras e ter um produto que seja mais flexível. Você tocou num assunto que eu acho que é legal a gente aprofundar um pouco aqui. Para dar um contexto, né? Desde que, assim, dos anos 2000, a gente vê uma grande mudança em todo o horizonte de tecnologia, né? Acho que a arquitetura de software mudou muito. Eu lembro que os desenhos de solução eram muito mais simples, né? Antigamente, ali por volta dos anos 2000, 2010, você tinha uma camada de apresentação, uma aplicação, bancos de dados. Se você tinha uma solução um pouco mais complexa, você tinha ali umas 2 dezenas de servidores. E a gente foi evoluindo, né, com a adoção de cloud, a quebra dos monolitos, né? Então a gente começou a trabalhar ali com microserviços e com tudo isso a gente começa a ter
um aumento considerável na complexidade. Claro que isso tudo traz uma facilidade, a gente tem muito mais recursos tecnológicos hoje à disposição, só que isso trouxe também, em contrapartida, a complexidade. A cloud também é um ponto sério ali de complexidade, porque eu posso ter componentes na minha cloud privada, na minha cloud pública, em mais de uma cloud, etc. Trabalho com APIs e tudo mais. E isso tudo num momento onde que a gente vê cada vez mais uma preocupação com segurança, né? E a segurança na nuvem é um tema super delicado, né? A gente já, assim, há muitos anos a gente vê uma preocupação crescente com o tema de segurança da informação, né? A gente teve ali, por acho que 2015, 2016, aquele vírus WannaCry, né? Uma série de ataques no mundo inteiro, hospitais que ficaram sem funcionar na Inglaterra por conta disso. E a gente teve, durante a pandemia, grandes instituições no Brasil que tiveram seus dados sequestrados, né? E a gente tem esse movimento fortíssimo de nuvem e, como a gente comentou, né, você falou bastante, né, que tem toda uma mudança nesse processo de gestão de governança de um ambiente de nuvem pública, né? E como que você vê o tema de segurança, né? Quando a gente fala, estou indo para a nuvem pública, estou trabalhando aqui com a minha cloud privada também, e a segurança nisso tudo, o que muda para a gente? Sempre fica pior, né? O que acontece? Pior para gerenciar, né? Não quer dizer pior, menos seguro, né? Uhum. Por quê? Porque eu tenho muito mais players envolvidos. Uhum. Você tocou num ponto, por exemplo, que é algo que a gente encara muito hoje, esse desafio. Você falou das APIs. Uhum. Eu tenho um conjunto maciço de APIs, tanto APIs, vamos chamar de internas, quanto APIs externas, né? E tipicamente eu sou obrigado, de novo entre aspas, né? Não preciso, ninguém te obriga, mas a prática acaba te levando a isso, a contratar uma camada de gestão de APIs. Sim. E essa gestão de APIs está integrada não só com a parte funcional, quanto com a parte de segurança. Por quê? Quem pode chamar tal API? Uhum. Em que condição? De qual origem? Em qual horário? Qual ID pode ou não chamar aquela API para determinada situação? Ou a conjunção disso tudo. O Fábio só pode chamar a API de transferência de valores em determinado horário, limitado a tais valores. Isso tudo pode estar numa gestão de API. Uhum. Isso poderia ser uma regra de negócio antes que está dentro, sei lá, no back-end, uma camada middle, seja lá onde for, ou agora pode estar dentro de uma API, porque eu posso ter uma complexidade tão grande de canais acessando a mesma funcionalidade. Exatamente. E elas vão falar através das APIs que eu preciso pôr a segurança em algum lugar. Eu vou replicar essa segurança em vários lugares ou eu quero controlar isso de uma forma centralizada. Uhum. Então aí vem as regras, novas regras de segurança que podem ser programadas dentro de uma solução de gestão de APIs, que especifica o que, quem, quando pode executar, né? Então isso traz para o arcabouço de cybersecurity, né, e de gestão de segurança, né, que já não era simples, mais complexidade ainda. A maior exposição que eu tenho, porque eu consigo aumentar meu ambiente em situações de alta demanda, portanto eu tenho, teoricamente, uma exposição maior. Exposição em termos quantitativos, né, não qualitativos. Né? Isso é bom, é ruim? Isso é um fato. Eu tenho muito mais exposição. O Open Banking veio muito nesse sentido, né? Porque veio essa regulação do Open Banking, todo mundo tinha que divulgar suas APIs e tinha que abrir isso para desenvolvedores, para os parceiros, etc. E como que você faz a segurança disso, né? É um desafio. Então, como é que fica toda a monitoração disso, verificar que você tem um risco potencial acontecendo ou não, sem impactar a parte funcional, ou seja, sem prejudicar teu serviço. Isso. Né? Porque você não pode sair cortando tudo que você acha que pode ser um risco e acabar com o serviço. É sempre o trade-off, né? Então, quando eu aumento a segurança ali do meu ambiente, de alguma forma vai impactar a minha performance, né? Então, tem que escolher bem. E eu vejo nos grandes projetos de migração para a nuvem, uma grande parte ali do começo do projeto está em definir todos os guardrails para deixar tudo certo do ponto de vista de segurança. Se você vai adotar as ferramentas que são disponibilizadas pelo próprio cloud provider, se você vai utilizar as ferramentas que você já utiliza on-prem, né? Qual que é o custo de levar o que eu tenho do on-prem para minha cloud pública e qual é o custo de conhecimento, né? Então,
como que eu preparo o meu time que hoje faz segurança num ambiente privado, que eles estão acostumados, que existe... É nítida a diferença com relação ao controle que eu tenho do meu ambiente para um ambiente que simplesmente está fora, né? Ele não é meu fisicamente, né? Eu tenho que realmente ter muito cuidado com relação a toda a parte de configuração desse ambiente para evitar deixar as brechas, né? E o mais legal é que a gente volta a uma questão que você tocou lá atrás, né? Como é que eu faço as minhas escolhas? Tem decisões de arquitetura, e de novo, né? Sempre tem decisões pesadíssimas da arquitetura, porque tipicamente você vai encontrar em todos os grandes cloud providers soluções de segurança para camadas distintas. Pode ser solução de segurança que visa a parte de comunicação, tentando evitar um ataque de DDoS, pode ser alguma outra, outro tipo de ataque mais elaborado, que não seja força bruta, né? que eles estejam detectando. Tudo isso pode ser contratado da nuvem ou não. Exato. São opções. E aí você certamente já tem alguma coisa assim dentro da tua organização. E certamente os melhores provedores dessas soluções têm suas variações para colocar e instalar dentro da nuvem. De novo, sim, aquela escolha. Do Cloud Provider. Eu pego aquela mesma solução que eu já tenho licença para o meu ambiente on-premise e faço o escalation disso para jogar também isso na nuvem, ou contratar isso como algo do marketplace do Cloud Provider, que comunique com a minha console central, ou eu compro essa solução da nuvem que é outra, mas eu vou ter que integrar dentro de um console de gerenciamento de alguma forma. Tem uma decisão de arquitetura aí por trás. É um grande desafio, é uma mudança grande. Eu vejo que a área de segurança da informação hoje tem sido muito valorizada. Eu acho que cabe até uma Impact Sessions aqui especial falando sobre o assunto de segurança da informação com o nosso amigo Paulão, né? Grande Paulão, literalmente. Literalmente, Paulão Scaffolding, nosso ídolo pop, nosso mentor aqui. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né? Uma coisa que eu aprendi na minha experiência em todos esses anos trabalhando com tecnologia é que o processo e governança fazem com que você tenha sucesso utilizando qualquer ferramenta, né? Então acho que a nossa conversa aqui vai muito nesse sentido, né? Que não existe um cloud provider melhor do que o outro. Acho que cada um tem um perfil. Acho que todos atendem muito bem. Acho que os 3 grandes provedores que a gente vê muito fortemente aqui no nosso mercado, Oracle ali também correndo por fora, que também é uma solução bem interessante, mas acho que está muito mais relacionado à sua capacidade de fazer uma boa gestão e uso daquilo do que propriamente do vendor, né? Sim, sem dúvida. As maiores falhas de jornadas que a gente vê não são falhas por tecnologia, são falhas por erro de gestão, erro de planejamento ou erro de acompanhamento, que cai em gestão, né? Que acaba caindo também em gestão. Não é assim, culpa do cloud provider. A culpa é sua, que não planejou ou não sabia direito qual era a tua meta em tomar aquela decisão. Ou seja, por que eu estou fazendo isso? A gente volta sempre para a pergunta inicial, né? Antes de sair fazendo, feito maluco, pensa o que eu quero conseguir com esse movimento. Sim. Se eu mapeei isso, tem isso claro, perfeito, vai fundo. Se não, planeja mais um pouco para você ter certeza que não tem que voltar lá na frente. Eu acho que é ter clareza do objetivo, né, da jornada. E isso sempre muito conectado com o negócio, né? Eu vejo que eu gosto muito de exemplo dos bancos, porque eles têm uma pressão muito grande por conta de concorrência e eles acabam fazendo muito investimento com relação à tecnologia. E eu sinto que a adoção de cloud realmente é algo que impulsiona essas empresas no seu processo de transformação digital, né? A cloud tem o seu custo, tem o seu desafio, né, de complexidade, mas ela habilita muito as empresas a crescer rapidamente, né, a desenvolver rapidamente novos produtos, atender uma demanda esporádica que é muito elevada, a se adequar a um novo produto como o Pix. A gente viu aí, acho que há 2 semanas saiu uma informação de que o Pix atingiu mais de 170 milhões de transações num único dia. Então, a cloud realmente habilita isso tudo e eu acho que as empresas têm que realmente planejar isso, a jornada, né? A jornada tem que ser bem planejada e qual é o objetivo de negócio que você quer atender no final dessa jornada e como que a cloud pode ajudar nesse sentido, né? É por isso que a gente sempre trata tudo que é relacionado à cloud como uma jornada.
Jornada. Não como um projeto. Não um Journey projeto to Cloud. Journey to Cloud. Não é um cloud project. É uma jornada, porque ela é complexa, ela tem nuances, ela é longa, né? Você não faz de uma vez. E você pode ter etapas, né? Olha, como a gente estava brincando agora há pouco, né? Eu posso nascer vanilla e depois ser mais específico e buscar mais performance, mais, né, um rendimento muito maior. Isso pode acabar me reduzindo os custos de operação, mas eu aumentei o lock-in. Exato. São aquelas decisões, né? As decisões que a gente sempre tem de arquitetura. E aí, acho que um dos últimos temas que eu queria abordar aqui, né, que acho que seria bem interessante, que acho que é um tema bastante recorrente. Quando a gente pensa em aplicações em alta, né, sua experiência com esse assunto, tenho meus workloads em alta plataforma, quero de alguma forma, em algum período no tempo, uma janela de 5 a 10 anos, eu quero reduzir drasticamente a minha dependência ali do mainframe. Como que você vê que tem que ser esse caminho, Jesus, para sair do mainframe para ir para uma cloud pública ou mesmo para uma cloud privada? De novo, uma pergunta simples com a resposta complexa. Não existe uma solução bala de prata, né? Não existe. Essa é uma dor comum em todo mundo que tem um legado significativo. E existem diversas estratégias distintas. Sim. Uma das estratégias, por exemplo, é usar determinadas soluções de mercado que te possibilitam rodar exatamente é papo de quem vende a solução. Isso exatamente. Não existe. Né? Isso não existe. Mas rodar com poucas modificações aquilo que você tem no mainframe e numa cloud. Existem diversas soluções boas que fazem isso. Algumas com mais dificuldade, outras com menos, algumas mais aderentes a uma realidade, outras a outras. É uma questão de entender direito o que você usa hoje na alta plataforma e o que essas ferramentas te oferecem. Algumas vão ser mais adequadas para cada cenário. O que essas ferramentas te trazem? Tipicamente, para a gente pegar um caso mais real, né? Se a gente falar de COBOL rodando em mainframe, por exemplo, COBOL, JCL, né? Para poder controlar depois as rotinas de sorte e tudo mais, ou seja, aí eu posso ter arquivos indexados ou arquivos SQL, cenário típico. Existem soluções que pegam isso muito parecido com o que existe e com um esforço relativamente pequeno, nunca é pequeno de verdade, ele joga isso em cloud e processa direitinho. Fato, isso acontece, é viável. O que eu ganho com isso? Eu modernizei a aplicação? Não. A aplicação ela é exatamente aquilo que ela era, para o bem e para o mal. Vantagens. Se eu já tenho uma equipe que desenvolve e dá manutenção naquilo, essa equipe continua sabendo desenvolver e dar manutenção naquele mesmo monstro que existia lá. Era um monstro integrado, agora ele é um monstro distribuído. Né? Ele já continua lá. Já há uma mudança. Do ponto de vista de manutenção de código e de funcionalidade, eu tive pouquíssimo impacto. Do ponto de vista de operação, esquece. A equipe que fazia a operação disso numa plataforma não é a mesma equipe ou com os mesmos skills da equipe que vai fazer a operação disso na cloud. Por quê? Porque são outros componentes que estão por baixo. Quando você abre o capô, são irreconhecíveis os dois capôs. Quando você abre um capô aqui e o outro capô ali, não tem nada a ver o que tem embaixo daquilo. Exatamente. Apesar do código ser o mesmo, o código fonte, né, não tem nada a ver o que está acontecendo lá. Então você precisa de outras técnicas de gestão, outros conhecimentos, outros skills para a tua equipe de operação e suporte. Né? Então, o que eu ganhei com isso? Eu ganhei que a parte funcional, desenvolvimento e funcional, ela quase não sofre e vai para lá. E eu vou reduzir sim o custo de operação. Eu posso ter reduções dramáticas ou reduções significativas. Sempre tem uma boa redução. Bacana. Eu já vi casos de redução de 70%, eu já vi casos de redução de 30%, muitos casos de 50%, mas vai variar nesse universo. E você acha que realmente tem uma vantagem de fazer isso? A única vantagem que eu vejo em fazer isso, que é o que justificaria fazer isso, é que você pode gerar funding. Com essa redução de custo, você gera funding para fazer a modernização em seguida. Então, onde é que isso vale? Se o meu negócio, a minha situação me permite conviver com esse legado
Por que eu falo conviver com o legado se eu estou indo para a cloud? Porque o legado continua lá. Exato, só mudou de lugar. A arquitetura monolítica daquilo, ela continua, só que dividida em pedacinhos na cloud, mas ela continua uma arquitetura monolítica. Então, se eu posso conviver com isso por mais alguns anos, e eu só tive o benefício de reduzir o custo de operação, isso para mim está bem, volta a minha pergunta quando a gente abriu aqui o papo, né? O que, que eu quero com esse movimento? Isso aí. Quero só reduzir custo? Então esse é um caminho bom, porque ele tem o menor impacto operacional possível e ele vai te reduzir custo. Depois, com esse caixa que eu gerei, eu posso viabilizar a reescrita ou a compra de outro core, a adaptação disso à minha necessidade e fazer isso num mundo novo, uma arquitetura nova. Então, se o meu problema é só reduzir custo de operação, esse é um caminho. Se o meu problema é este core que eu tenho hoje, funcionalmente, porque eu quero fazer, não me atende mais, eu preciso para um core mais moderno, não é esse caminho. Aí eu tenho que partir realmente para aquele caminho duro, espinhoso, de tentar entender todos os acoplamentos, o que eu posso ir tirando desse core, o que eu posso ir migrando ou comprando uma solução já existente, fazer todo o conjunto de APIs que faz esse negócio todo se comunicar e fazer a migração passo a passo. É disso. Então, a necessidade que está te movendo vai definir qual é a melhor solução. Eu acho que tem um ponto interessante aí, né? Até que ponto os provedores, né, de mainframe, no caso, acho que é a IBM, eles também não vão se movimentar para baratear os custos de mainframe, né? Se não for necessário, se não for absolutamente necessário. Porque eles vão ver o negócio deles, né, o business de mainframe desaparecendo, eles podem simplesmente diminuir os custos do mainframe e o mainframe continua atendendo seus clientes. Então, eu acho que a mensagem que fica no final é que você precisa pensar realmente na sua estratégia e verificar se você está tomando uma decisão atrás de um resultado que ele pode ser realmente atingido ou se você está indo realmente por um modismo ou por um hype de tirar suas aplicações do mainframe, porque você pode muito bem fechar um contrato ali com a IBM que pode chegar num custo que seja mais interessante, né? Exatamente. Eu acho que, de novo, define qual é a sua meta. Se a sua meta é só custo, então o primeiro passo é negociar com seus provedores, seja eles quais forem, né? O segundo passo é, legal, eu tenho soluções que me permitem mover aquilo que eu tenho do jeito que está, ou quase do jeito que está, por um ambiente que o custo de processamento é mais barato, é um caminho. Sim. Mas tendo em vista que eu não estou modernizando nada. Eu estou só reduzindo meu custo de operação. Ou não, preciso realmente modernizar, vai cair naquela abordagem tradicional de entender e desenhar todo e qualquer acoplamento, tanto de processamento quanto de dados, né? Separar isso em blocos que possam ser desacoplados de alguma forma, sempre vai ter alguma interface no meio, vai ter um conjunto de APIs, vai ter um middleware, vai ter alguma coisa, e vou movendo isso para a nuvem e vou modernizando. Ponto. O custo vai cair gradativamente. Bom, eu acho que a gente conseguiu falar bastante aqui sobre o tema de Cloud Computing. Agradecimento especial ao Jesus, né, por compartilhar aí seu conhecimento, sua experiência com a gente. E eu acho que o mais importante é que nós estamos à disposição para ajudá-los em suas jornadas para a nuvem, né? É um desafio bastante grande, um desafio bastante complexo e nós estamos preparados para ajudá-los nessa grande jornada. Se você já está na nuvem, se você não está na nuvem, conte conosco para ajudá-los e suportá-los nessa jornada. Jesus, muito obrigado, muito prazer tê-lo aqui no nosso Impact Sessions e a gente volta na próxima semana com mais conteúdo para vocês. Eu que agradeço, um grande prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho da experiência e ao mesmo tempo deixar claro que não existe solução única, não existe resposta mágica. Né? Exatamente, como tudo em tecnologia é muito mais complexo do que parece, né? Ou seja, tem que ter uma sinceridade aí de dizer, depende, né? Exato. Parece um cacuete de consultoria, é né? Muito bom, né? Mas depende mesmo, né? Depende. Exato. Não é conversa de consultor, é real.